Olá, crianças, tudo bem? Mais uma semana começando, não é? Hoje, dia 10 de agosto de 2020, e nós iniciamos a semana com aula de língua portuguesa. Anotem o título lá: Ortografia. E quem vai nos ajudar a estudar mais um pouquinho sobre esse assunto é o conto que nós vimos semana passada, O Grande Rabanete. Nós vamos analisar alguns trechinhos deste conto, por isso, análise de trechos do conto O Grande Rabanete, tá bem? Então vamos aos trechinhos. Lembrando que ortografia é aquela parte do conhecimento da língua portuguesa que nos faz escrever e falar de uma maneira que todos do Brasil consigam entender, né? Então, por isso que nós estudamos essa parte do conhecimento na escola. Então, vamos à análise dos trechinhos. Bom, o primeiro, ó, para a gente anotar no caderno, tá bem? Então, o primeiro é o seguinte: o vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Lembra-se dessa parte? Por que a Pro colocou entre aspas? Para dizer que essa escrita não fui eu que fiz, tá? Não é da minha autoria. Então, eu peguei de um outro lugar. Então, por isso, eu coloco entre aspas para dizer que não é minha escrita. O segundo trechinho, vão anotando no caderno. Puxa que puxa e nada deu rabanete sair da terra, né? Era a parte que mais se repetia no conto. Terceiro trechinho. Aqui é o último. Então, o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. Então, vejam que nesses trechinhos aí, deixa eu ver aqui, tá certo. Que nesses três trechos tem algumas palavras grifadas, certo? Então, no primeiro trecho, arrancar, comer. No segundo, sair. No último, ajudar, puxar. Agora eu pergunto para vocês, o que é que essas palavras grifadas têm em comum? O que será que elas têm igual, essas palavras? Arrancar, comer, sair, ajudar, puxar. O que será que elas têm em comum? O que elas significam? Qual a ideia que elas transmitem nesses trechinhos? Arrancar é uma ação, comer é outra ação, sair também é uma ação, ajudar, puxar são ações. Quem se lembra da palavra que expressa a ação? Como se chama? Verbo. Quem disse verbo acertou. Então, o que é que elas têm em comum, essas palavras? Todas são verbos, né? Porque expressam ações, ó, arrancar, comer, sair, puxar e ajudar. E além de expressarem ações, né, além de serem verbos, como é que estão esses verbos, né? Tem mais alguma coisa em comum esses verbos? Vejam lá. Olha o finalzinho de todos eles. Estão vendo? O finalzinho de todos? Todos terminam com R. Então, além de serem verbos, por expressarem ações, todos terminam com R. E quando o verbo, que é aquela palavrinha que expressa ação, que é essa característica do verbo que nós estamos estudando, né? Então, quando o verbo termina com R, nós dizemos que eles estão na sua forma original, chamada de infinitivo,
tá bem? Então, o verbo terminado com R, ele está no seu infinitivo, ele está na sua forma original, ele não foi modificado, tá bem? Então, por exemplo, o verbo aqui, ó, arrancar. Se eu modificá-lo, então eu posso pôr arrancou, arrancará, arranquei. Então, essas formas que eu acabei de dizer são as modificações. Agora, e ele na forma original? Arrancar é quando ele termina com R, certo? E da mesma forma, os outros também. Então, todos estão na sua forma original, que nós chamamos de infinitivo, que é quando eles terminam com R. Então, agora eu quero que vocês anotem aí, debaixo dos trechos, grifem também como a Pro fez, tá? Então, vocês anotem a conclusão da análise. As palavras grifadas são verbos e terminam com R, porque estão na sua forma original, tá bem? Então, o que é que acontece? Quando nós escrevemos, nós não podemos tirar esse R como acontece na fala. Vocês vão ver no próximo exercício. Isso. Porque é muito comum na fala, na linguagem oral, né? Nós não pronunciarmos o R. Por exemplo, ô mãe, eu vou brincar, mas eu já venho. Então vejam que o verbo brincar, na verdade, teria que ser na fala não tem problema acontecer isso, tá? Porque nós fazemos isso direto, né? Mas não pode acontecer na escrita. Então, se eu fosse passar essa fala para a escrita, mãe, eu vou brincar, mas já venho. Se eu fosse escrever isso, como que deveria estar escrito então? Mãe, eu vou brincar. Então, o verbo tem que estar lá bonitinho, terminado com R na sua forma original. Mãe, eu vou brincar, mas já venho, tá? Então, na fala, isso é comum nós fazermos, tá? A gente faz sem perceber. E aí que tá o problema, porque quando a gente vai escrever, nós também fazemos isso. A gente suprime, a gente não coloca o R. E aí que acontece? Fica errado, né? Porque na escrita não pode acontecer assim. Na fala, tudo bem. Até tem pessoas que fazem questão de pronunciar o R, né? Vou comprar. O que mais? Vou comprar, vou ler. Então, tem pessoas que pronunciam o R, né? Ótimo, porque fica até mais fácil, porque essa pessoa, logicamente, não vai escrever errado. Agora, se a gente já é acostumado, o que acontece com a maioria das pessoas na fala, não faz a pronúncia do R, o que acontece? Ela também não escreve esse R. Mas a gente já sabendo disso, por isso que nós estamos estudando, na fala não vai ter problema. Agora, quando nós passarmos para a escrita, aí sim nós temos que estar atentos, tá bem? Porque senão é considerado um erro ou falta de conhecimento da língua. Então, por isso que a gente estuda, que nós estamos analisando essa parte da ortografia, tá bom? Bom, então vamos para o outro caso, para o outro exercício aqui da nossa aula. Olha, o que eu trouxe aqui para vocês também anotarem aí no caderno. Analise este diálogo. O que é um diálogo? Uma conversa. E como que a gente marca uma conversa no papel? Pelos travessões, lembram-se? Travessão, né? Dentro de uma narrativa, num diálogo, tem gente conversando. Então, travessão marca conversa, diálogo entre personagens. Então, vamos lá. Mamãe, quero comer chocolate. Estou com fome. Não, já já iremos almoçar. Então, esta fala aqui, essa reprodução desse diálogo,
é típico da nossa linguagem oral, é típico da nossa fala, nós falamos assim. Mas agora vamos analisar, né? Se nós estamos analisando, então nós podemos encontrar o que pode ser melhorado, tá bem? Quem consegue aí pensar na fala da mamãe, não, perdão, na fala da criança, né? Na fala da criança, um verbo que nós podemos acrescentar R, porque na verdade ele está sem. Quem sabe me dizer o verbo que está, né, errado, digamos assim, na forma escrita, tá? Se fosse na fala, não teria problema, mas na forma escrita, ele está errado porque está faltando um R. Alguém já pensou na fala da criança? Mamãe, quero comer chocolate, estou com fome. Qual é o verbo aí que está faltando, hein? Ó, quem pensou no comer, acertou, tá? Porque na fala tudo bem dizermos assim. Agora, para a escrita, se eu fosse passar esse diálogo para a escrita, como seria? Mamãe, quero comer chocolate, estou com fome. O que a mamãe responde? Não, já já iremos almoçar. Agora, na fala da mamãe, qual é o verbo que está faltando R? Porque na forma escrita teria que ter um R. Está faltando R aí. Qual será que é? Quem pensou no almoçar, acertou, ó. Ah lá. Então, como fica na forma escrita esse diálogo? Mamãe, quero comer chocolate. Estou com fome. Não, já já iremos almoçar, né? Então, são os dois verbos. Como que eu sei que são verbos? Porque são aquelas palavras que expressam ação, tá bem? Que na forma escrita precisa estar na forma original, no infinitivo, terminando com R, porque sem a terminação do R, eles são considerados errados para a forma escrita, tá bem? Então, é isso que nós estamos analisando. Então, como que tem que ficar? Ó, lá, aí eu coloquei o comer e almoçar, tá? Então, hoje nós vimos que falamos de um jeito, mas na hora de escrever precisa ser de outro. Por isso que nós temos muito conflitos na nossa língua portuguesa. Por isso que ela é tão difícil, porque a gente fala de uma maneira, mas escrevemos de outra, né? Então, por isso que nós temos que estudar, estarmos sempre atentos. Bom, então, qual será a nossa tarefa de hoje? Ó, então vejam lá, anotem no caderno, tá? Tarefa. Analise os quadrinhos do Chico Bento. Então, vai ser no gibi, tá? Vai ser uma história em quadrinhos. Coloque dois verbos que estão com problemas. Por que eu coloquei entre aspas? Porque, na verdade, não são problemas, né? Na fala do Chico, do Chico Bento, ele mora na roça, ele é um caipira, ele tem a fala típica dele. Então, lá onde ele vive, é correto falar daquela maneira. Mas para nós que não fazemos parte do meio do Chico, já é diferente, né? Então, para nós a fala dele tem problema, certo? Então, vocês vão encontrar na fala lá do Chico dois verbos que estão com problemas. Coloque dois verbos que estão com problemas na forma correta para a linguagem escrita. Então, tem dois verbos lá que estão sem R.
tá? Que teriam que ter R. Então, vocês vão encontrá-los e vão anotar para a professora, tá? Então, qual é o quadrinho? Vou mostrar já, tá? Vou ler com vocês. E é este aqui, ó. Depois eu vou tirar foto e mandar só a foto do gibizinho, que eu acho que fica melhor para vocês fazerem a tarefa, tá? Mas é assim. Parabéns, parabéns, serve, serve para mim. O Chico tá cantando, né? Olha aqui as cifras de que significa música, né? Estão vendo? Então lá, parabéns, parabéns. Tá pintando a porteira lá. Ara, Giserda, você veio cantar junto? Có, olha lá a galinha. Porque você bem sabe que dia é hoje, não sabe? Aí o Chico continua. É o meu aniversário. Aí a galinha, có, 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 mesmo parecendo não saber. Ou sabendo, né? Isso mesmo! É dia de comemorar. Olha lá. Então, nesta parte da historinha que o Chico está conversando com a galinha, tem dois verbos aí, vocês vão ler depois com atenção, os balõezinhos. Tem dois verbos que são necessários ter acréscimo do R para ficarem corretos. Então, quando você identificar esse verbo, eu quero que você escreva todo o balãozinho, tá? Vamos supor que está lá no primeiro balãozinho, tá? Mas não está. Supondo que está lá. Então, eu quero que você reescreva todo o balãozinho com a forma correta, tá bem? Então, se são dois verbos, então você vai reescrever dois balãozinhos para a professora, mudando o verbo para a forma correta, tá bem? Então, eu espero a postagem dessa tarefa. Tá bom, crianças? Até a próxima aula.